Então, galera, agora eu vou gravar para vocês sobre o dia é, de um inspetor de aluno, né? Eu catei ele fazendo uma cena numa escola, gente. Que, olha, eu fiquei assim indignado com o que aconteceu, né? E eu vou relatar isso para vocês, tá? Então, na escola que eu trabalhava, tinha um. Não era na escola que eu trabalhava, né? Era um prédio. Era um inspetor que trabalhava na escola de cima. Um inspetor de alunos de lá. Não era da escola que eu trabalhava embaixo, mas dos andares de cima. E esse inspetor, ele estava fazendo curso de pedagogia, ou ele já era professor formado, que não tinha conseguido passar em concurso para professor, era uma coisa assim. Eu sei que ele era um professor frustrado. Ele tinha grande vontade de ser professor, mas ele não era professor. Ele era inspetor de aluno. Eu não sei se agora ele é professor, eu não sei. Mas na época eu tinha esse lance aí de que ele tinha prestado, ou ele estava estudando ainda, ou tinha feito o curso de pedagogia, mas não tinha conseguido entrar, passando no concurso, uma coisa assim. E, e ele era um dos inspetores, um daqueles que desciam lá da escola de cima para vir conversar com a gente da escola de baixo, porque o ambiente escolar da escola de cima era horrível. O nosso também não era bom, não era legal, mas era um pouco melhor do que a escola de cima. E então ele vivia enfiado na escola aqui de baixo, conversando com as meninas da secretaria, conversando com os outros inspetores, mas era mais na secretaria que ele ficava. E aí, gente, tô eu limpando lá a escola, né? Numa certa feita, né? Numa certa ocasião. Gente, eu não vou ficar andando com o celular na mão, porque eu era faxineiro. A gente se molhava o nosso uniforme quando a gente tacava água nas coisas lá, principalmente quando limpava vidro. Dia de limpar a piscina também. Então eu deixava meu celular no meu armário trancado. E para não molhar, para não danificar, não cair cloro, essas coisas. E aí um dia eu fui limpar. Eu fui. Porque assim, você não só limpa, né? Você faz a manutenção. Então você tá sempre entrando dentro dos banheiros para ver se tem papel higiênico, se não acabou o papel higiênico. Porque as pessoas vão usar, tem que ter lá as coisas pra pessoa usar. Tem que ter sabão pra pessoa lavar a mão. Então não é só você limpar e abandonar o banheiro. Você limpa, mas de vez em quando você vai lá, abre as portas, aí você entra dentro do banheiro pra ver se tá limpo, né? Se alguém não vomitou, se alguém não fez xixi fora do lugar e se tá faltando material. Então essas coisas, de vez em quando você tem que abrir a porta do banheiro e dar uma olhada, né? E foi numa dessas que eu fui no banheiro de aluno, tava tendo aula, gente. Foi durante o horário de aula. E ou foi durante o horário de aula ou foi um pouquinho antes dos alunos entrar. Foi um negócio assim, que ia começar tipo, terminou a turma da manhã, ia entrar a turma da tarde. Foi um negócio assim. Ou era entre aulas ou era o intervalo entre uma turma e outra turma, de um horário para outro horário. Um negócio assim. Que eu entrei lá no banheiro para ver se estava tudo ok. E eu só. Banheiro de aluno, tá, gente? Banheiro masculino de aluno. Aí eu só pego aquela cena, né? As luzes do banheiro desligadas. Tá um vento, tomara que não esteja saindo esse vento no áudio. Porque hoje tá um vento aqui lascado. Aí eu entro no banheiro de aluno, tava lá, a luz desligada. E uma pessoa trancada. Trancada não, a pessoa tava com o box semi-aberto. Sabe assim, quando a pessoa entra no box do banheiro, mas ela não tranca o box? O box tá uma frestinha aberta? Tava assim. E a pessoa com um celular lá dentro do box do banheiro. E
E a pessoa tava, gente, se masturbando naquele box daquele banheiro de aluno, com a luz desligada, com a porta do box semi-aberta, não tava escancarada, não tava fechada, tava uma frestinha aberta. E a pessoa que fez isso, o homem que fez isso, ele não se deu nem ao trabalho, gente. Ele tava vendo um filme pornô no celular dele, e o cara não se deu nem ao trabalho, gente, de usar fone de ouvido. Ele tava usando o celular dele no Viva Voz ali. Nem se deu o trabalho de pegar um fone de ouvido e botar nos dois ouvidos para ninguém ouvir aquilo. E eu só escutei o barulho, porque quando uma pessoa... Existe um bar... Ah, gente, todo mundo aqui é adulto, né? Tô gravando vídeo pra... Enfim. Existe um barulho característico de gente fazendo sexo. É um barulho. Um barulho de gente se masturbando é outro barulho. Aí tava lá aquele cara naquele barulho de um homem. Um barulho característico, né? Característico de um homem se masturbando. Fora o barulho do característico ali de um homem se masturbando, também o cara, ele baixou as calças e o cinto tava meio pendurado. Então conforme ele se mexia, o cinto balançava. E aquele característico do cinto da calça, fazendo aquele barulho característico de alguém se movimentando, mas um movimento de masturbação. Então tinha um barulho característico de um homem se masturbando, mais o barulho característico de um cinto de calça se movimentando, a fivela ali batendo, aquele metal batendo, característico de alguém que estava fazendo um movimento característico de alguém que estava se masturbando. E fora isso, o cara teve a pachorra, gente, a pachorra de colocar um filme pornô, nem usar o fone de ouvido. Tava vendo um filme pornô no Viva Voz ali. Aí eu entrei naquele banheiro masculino de aluno, não era nem de funcionário, de aluno. Eu fiquei assim atônito, sabe quando você fica paralisado ali, atônito, congelado? Eu falei, eu não acredito numa coisa dessa. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo aqui nesse lugar. Eu falei, será que é isso mesmo? Aí eu fiquei paradinho, só ouvindo, né? E aquele gemido de filme, você percebia que era um celular, que não era duas pessoas ali, era um celular, porque era um barulho de pessoas fazendo sexo no filme pornô, mas tinha outros elementos que você via que era um celular ligado. E eu fiquei ali paralisado, eu falei, meu Deus do céu, quem é que tá fazendo isso aqui no banheiro de aluno? Aí a pessoa percebeu que alguém entrou naquele banheiro de aluno. E a pessoa meio que ela continuou ali, porque até então a pessoa não tinha percebido que alguém tinha entrado. Porque as portas nem sempre faziam barulho, né? Então a pessoa de imediato, a pessoa não percebeu que eu tinha entrado. Depois de um tempo que a pessoa, o homem, percebeu que tinha alguém ali. Quando percebeu, aí diminuiu, né? Parou de se masturbar e diminuiu o volume do celular. Aí eu peguei e saí do banheiro, mas deixei a portinha meio aberta, assim, para me ouvir. Aí quando a pessoa percebeu que alguém saiu, o cara voltou assim, em vez dele parar de fazer o que estava fazendo, ele voltou a se masturbar, voltou a colocar a musiquinha no som alto, musiquinha, ó. O vídeo pornô em som alto, como se ele estivesse na casa dele, gente. Como se ele estivesse na sala da casa dele, no quarto dele, num ambiente privado, num ambiente íntimo da casa dele. Ele fazendo aquilo em ambiente público. E ainda em banheiro de aluno, não era nem banheiro de funcionário. Que funcionário era restrito, né? Só funcionário entrava ali, aluno, pai de aluno, um munícipe qualquer que entrou na escola e resolve usar o banheiro, não ia ter acesso. Não, ele usa justo o banheiro de aluno. Aí eu falei, quem é esse cara? Eu vou ficar aqui de butuca pra saber quem é esse cara. Mulher não é, que mulher não ia entrar dentro de banheiro de homem, e muito menos ia ter esse barulho característico aí. É homem que tá fazendo. Aí eu fiquei uns minutinhos à toa do lado de fora. Não fiquei perto da porta do banheiro, que eu falei, se a pessoa, ela não vai querer sair. Aí eu fiquei de butuca, né? Mais ou menos ali na porta de entrada da escola, só olhando lá pro fundo para ver quem era o bendito que ia sair daquela porta, daquele banheiro masculino de aluno. Passou uns minutinhos à toa, gente.
me sai de lá de dentro, correndo, zup, parecia um fantasma. Saiu correndo de dentro do box e ele entrou, porque o banheiro de aluno ficava no fundo do corredor da escola, e lá no fundo já dava acesso à porta de fogo, né, de incêndio, as escadarias de incêndio, que dava para a escola de cima. Então ele já saiu correndo, já entrou dentro da escada de incêndio, zup, correu para a escola de cima. Era um funcionário da escola de cima que veio se masturbar na escola de baixo. Aí eu fui ver, era aquele inspetor de aluno lá da escola de cima. Falei, caramba, não acredito que esse cara fez isso, meu. Isso pode dar uma maior BO pro diretor da escola. O diretor podia ser exonerado. Podia dar maior BO para as meninas da secretaria. Podia dar uma maior BO para a escola, pro prefeito, para todo mundo. Podia sobrar para todo mundo. Talvez até pro pessoal da limpeza, vai saber, não sei, acho que não. Pro pessoal da limpeza não. Mas pro diretor da escola, se um munícipe, se um pai de aluno entra ali, bem na hora, um pai de aluno, escuta, você que é pai, você que é mãe, você gostaria de ter um filho seu estudando numa escola dessa? Que tem inspetores de alunos se masturbando no banheiro de aluno? Você que é pai, você que é mãe, você gostaria? Você ficaria contente? Você se sentiria seguro de mandar o seu filho estudar numa escola dessa? Um dos inspetores de aluno fica se masturbando no banheiro de aluno com um videozinho pornô, como se estivesse na sala, no quarto dele, como se estivesse na casa dele. Nem fone de ouvido o cara se dá o trabalho de usar naquela pachorra dele. Naquela pachorra, teve a pachorra de fazer isso. Nem fone de ouvido usou. Você gostaria? E você também não gostaria que, se alguém tivesse visto essa cena, alguém denunciasse o cara? Você não gostaria? Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, tem algum irmão menor aí, você que tem parente, algum conhecido, se você não gostaria que, se alguém tivesse pego essa cena, alguém tivesse não passado pano na cabeça de uma pessoa dessa, mas tivesse feito a atitude correta, a atitude que deveria ter sido tomada, e ter falado o que o cara fez? Você não gostaria? Pois então. Aí eu vi aquela cena, né? Aí eu peguei e falei assim, gente, eu vou falar pra minha chefia. Minha chefia é as meninas lá da secretaria, né? As meninas da secretaria, eu falei, olha, eu não conversei com todas, eu conversei só com a minha chefe. Falei, olha, eu acabei de catar uma cena ali, eu ainda fiquei de butuca, que eu fiquei sem acreditar. Aí contei tudo que eu tô falando pra vocês, aqui eu contei pra minha chefe. Só que é o seguinte, tô falando só pra você, não vou falar nem pro diretor da escola, que eu sei que se eu contar isso pro diretor da escola, ele vai acabar com esse cara. Ele já acabou com outro inspetor de aluno que tava dando em cima de mim. Só que esse cara não é funcionário da escola aqui de baixo, é funcionário da escola lá de cima. É outra diretoria, o chefe dele é outro, mas vai dar mó BO isso aí, vai dar mó pega pra capar. Eu não vou nem falar pro nosso diretor, então você toma uma atitude. Falei pra minha chefia, né? Que era uma das moças da secretaria, que era minha chefe. Não era minha chefe, ela não era minha chefe. Ela era responsável pela gente ali, de passar serviço pra gente, de cobrar o serviço da gente, de elaborar a rotina, quem ia fazer o quê. Elas lá. E ela falou assim, você filmou? Eu falei, não, né, eu não ando com o celular na mão, meu celular tava guardado lá no armário, porque já molhou uma vez ele molhou, depois disso eu não andei mais. Ela falou assim, você não conta isso pra mais ninguém, hein? Eu falei, pode deixar, tanto é que eu falei pra você que eu ia falar só pra você. Se eu quisesse contar pra mais alguém, eu já tinha ido direto, bater lá na sala do diretor. Do diretor eu contado pra ele, tinha dado o maior BO. Mas eu vim contar pra você primeiro, aí você faz o que você achar melhor. Se você quiser contar pro nosso diretor, você conta. Se você quiser só manter segredo entre você e o cara, mas você chega no cara e conversa com o cara. Porque isso vai dar maior BO. Vai saber há quanto tempo que esse cara não tá fazendo isso em banheiro de aluno. E se ele fez uma vez, mesmo que tenha sido a primeira vez, ele vai fazer de novo. Então isso pode dar maior BO pra você, porque o cara tá saindo lá da escola de cima pra vir se masturbar aqui na escola de baixo. Pode dar maior BO pra você, maior BO pro diretor da escola, maior BO pro prefeito,
Para todo mundo. Se entra... E era eu que era funcionário, mas e se entra um pai de aluno aqui, uma mãe de aluno não ia entrar porque é banheiro masculino, mas se entra um pai de aluno, um munícipe qualquer, isso vai dar mó BO. Então você vê aí, você pensa o que você vai fazer, se você vai contar para o nosso diretor, levar esse caso para frente, ou se você vai simplesmente conversar com o cara. Falei, eu não vou falar com o nosso diretor porque você é a minha chefe primeira e primeiro eu tenho que me reportar a você. Posso falar com ele? Posso, mas eu sei que eu tenho que falar com você primeiro. Então eu tô falando com você primeiro. Então você vê o que você faz aí. Aí, ela ficou de conversar com o cara. Ela falou assim, não, vou ver o que eu faço, eu vou pensar o que eu faço. E nessa que ela pensou o que eu faço, sinceramente falando, eu não sei. Que depois disso só tive uma única conversa com ela. Quer dizer, eu conversei com ela e conversei com uma outra inspetora de aluno, que eu gostava muito dessa inspetora. Que essa inspetora era comeu, não leu, pau, leu, como é que era a frase? Deu, não leu, pau comeu, um negócio assim, né? Com ela não tinha mimimi, ela era uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. Uma inspetora de aluno lá que eu me dava muito bem com ela. E ninguém gostava dessa mulher. Eu gostava dela, eu me dava bem com ela. Porque ela era uma pessoa justa, ela era uma pessoa íntegra, que não gostava de coisa errada. E nem se vendia pros esqueminha que tinha lá dentro daquela escola. E eu gostava dela. E ela gostava de mim também. Aí eu contei pra ela. Não, eu não contei de imediato. Eu contei depois de muito tempo, depois que eu já tinha visto que não tinha dado nada. Mas no começo, durante vários meses, eu fiquei só eu e essa minha chefe. Nem com o diretor da escola eu falei. Eu só tive uma conversa com ela depois e perguntei como é que tava o assunto, que pé que tava. Aí ela não me contou muitos detalhes. Ela não me contou muitos detalhes. E também foi a última conversa, a última vez que eu perguntei pra ela sobre esse assunto. A única coisa que ela me deu uma resposta vaga. Ela não falou se estavam investigando, não falou se ia punir o cara, se ia conversar com o cara, nem se iam conversar com o cara, ela falou. Ela me deu uma resposta totalmente vaga e só falou assim, a gente tá vendo isso aí, não se preocupa não que a gente tá vendo isso daí. Aí, gente, passou várias semanas, alguns meses, eu vi que não deu nada. Vi que não deu nada também, eu falei, quer saber, esse povo não fez nada, não fez, não vai fazer, então, eu que não vou meter a mão nessa cumbuca. Eu que não vou parar lá na sala do diretor, que eu nem sei se ela passou o caso pro diretor. Se passou, ele não fez nada. E se não passou, também não vai ser eu que vou bater lá na sala dele, porque eu já vi que talvez ela, de alguma maneira aí, não levou a história pra frente. Sabe por que cargas d'água que ela não levou essa história pra frente? Não sei se ela foi lá, se ela conversou com o diretor. Não sei se ela conversou. Se ela conversou, não deu em nada. E se ela não conversou, por que cargas d'água que ela não levou o caso pra frente? Só sei que depois disso, o cara, ele já frequentava a secretaria da escola de baixo que eu trabalhava. Ele continuou conversando lá, normal. Depois de um tempo, né? Ele descia normal lá e eu vi que não deu nada. Eu falei, quero nem saber. Só sei que isso daí pode dar BO. Se um pai de aluno pegar esse cara, vai dar BO pra todo mundo. Falta de avisar não foi. Então, a minha parte como cidadão, eu fiz. Porque, gente, existe certa situação na vida que a gente não pode ficar de boca fechada. Tem certas coisas, por mais que você não queira se envolver, você tem a obrigação moral e cívica, como cidadão, de você se envolver sim, de você falar sim. Existe certos tipos de situação na vida que você não pode se omitir. Você não pode se omitir, você não pode ficar de boca fechada de jeito nenhum. Como que eu ia ficar de boca fechada numa situação dessa? Como eu tinha a obrigação, como bom cidadão, de pelo menos falar para minha chefia ali, minha chefia imediata ali, pelo menos. Então tem coisas que você não pode, gente, ficar de boca fechada. Você tem que falar. Como é que eu ia ficar omisso numa situação dessa? Se eu fosse pai de aluno, eu não gostaria. Não gostaria que meu filho estudasse numa escola dessa, muito menos. Eu agradeceria e muito. Eu seria muito grato, muitíssimo grato,
Há uma pessoa que catou uma situação dessa e denunciou. Há uma pessoa que catou uma situação dessa e não ficou de boca fechada, que passou o caso para frente. Eu seria muito grato, como pai de aluno, ou como parente de aluno, de uma pessoa que viu uma situação dessa e passou o caso para frente, para a chefia. Seria muito grato, como cidadão ali, sabe? Não gostaria que um filho meu, com um parente meu, estudasse numa escola dessa, de jeito nenhum. E aí, galera, catei esse cara nessa cena, não deu nada, aparentemente, ficou tudo igual, como se nada tivesse acontecido. E aí eu fui reparando que toda aquela putaria era estrutural. Era uma coisa que acontecia, que fazia parte daquele meio ambiente. Tinha lá a menina que era garota de programa e o vereador botou ela para trabalhar lá. Tinha o assediador lá, o inspetor de aluno, que ele assediava vários funcionários da limpeza que já tinha passado na escola antes, que eu não era o primeiro, e que se eu não tivesse aberto minha boca, rodado a baiana na sala do diretor, ele teria continuado me assediando. Aí que eu fui descobrir que ele até assediava até menores de idade, os guardinhas, a gente falava guardinha, né? Os guardinha, que eram os estagiários de menor lá. A gente falava guardinha porque eles usavam uniforme parecido com o da guarda municipal. A guarda municipal era azul marinho escuro e eles eram um azul céu, um azul mais claro assim, pelo que eu me lembro. A gente parecia os guardinha, os guarda municipal, a gente chamava eles de guardinha. De guardinha. Ai. Minha voz tá falhando já, começou a falhar. Então que ele já tinha assediado menores, professores assediando eu lá, os caras. Então eu fui reparar, aí esse outro cara que eu catei se masturbando lá. Aí eu fui vendo, gente, que essa putaria era normalizada naquele lugar. Que existia toda uma estrutura que normalizava aquele meio ambiente, aquela putaria, aqueles assédio moral, aqueles assédio sexual e até mesmo sexo explícito ali era normalizado naquele ambiente. Aí eu fui começando a cair minha ficha, né? Foi começando a cair minha ficha de que era uma coisa estrutural, uma coisa normal ali, que eles passavam pano para aquelas situações, naquela cidade, naquela prefeitura. Eles passavam pano. Aí foi caindo a ficha, eu falei, então o negócio aqui é estrutural, o negócio aqui eles normalizam o absurdo. O absurdo é normalizado aqui, nessa bagaça. Toda aquela confusão que a própria chefia causava, a própria chefia falava mal de um funcionário para o outro, mentindo, falando fake news, inventando história. Depois de depois de alguns anos, é que os funcionários acordaram e viram que quem causava toda aquela confusão era a própria chefia. Que aí foram descobrir que era a própria chefia que contava mentira de um funcionário para o outro, causando confusão, botando um funcionário contra o outro, um funcionário para brigar com o outro, para discutir com o outro, para ser inimigo um do outro. A própria chefia causava que um funcionário fosse inimigo um do outro. Eles gostavam disso, eles gostavam de confusão, eles gostavam daquele inferno. Então todo esse absurdo era a normalização do absurdo naquele lugar. Então foi caindo a ficha, entendeu? Então é isso, gente. Eu vou gravar mais vídeos sobre esse meu antigo local de trabalho, tá? Por enquanto é só.